Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei quando você que nos prestigia vai estar ouvindo isso, vendo isso. Hoje inicia a primeira mesa do quarto ciclo do Cineclube Nanuque, projeto apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia. Me chamo Matheus, sou mestrando no programa de pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia e também sou integrante do Laboratório de Análise Fílmica, especificamente do Núcleo de Estudos Documentais, o NANUC, que organiza este cineclube. Desta vez, neste quarto ciclo, o tema que nos reúne aqui é o território étnico. A nossa proposta é realizar discussões sobre filmes documentários que contribuem para o debate em torno de questões étnico-raciais, apresentando filmes cujas temáticas cruzam problemáticas territoriais e étnicas no contexto brasileiro, buscando demonstrar como o cinema auxilia no desenvolvimento dos discursos que atravessam temas relevantes para a sociedade, como o racismo estrutural e a identidade. O território, ao longo desse ciclo, será apresentado em sua multiplicidade, como, por exemplo, as comunidades religiosas tradicionais que organizam zonas de identidade e de pertencimento. Especificamente, é o que nos reúne aqui hoje. Escolhemos a figura de Mãe Estela de Oxóssi para abrir e adentrar essa sequência de discussões. Nascida em 1925, como Maria Estela de Azevedo dos Santos, ela foi figura marcante dentro da capital baiana. Como não poderia deixar de ser, a sua história de líder religiosa é intrinsecamente ligada ao terreiro do qual pertenceu, Ilhéachel Poafonjá, fundado em 1910 em Salvador, no bairro do Cabula, um território religioso por excelência. Nos reunimos aqui hoje a partir de Estrela Azul, Mãe Estela, direção de Robson Duval, lançado em 2005 pela TVE, documentário Mãe Estela de Oxóssi, direção de Ana Ribeiro, de 2010, e, por último, um perfil construído pela TV UFBA, lançado em 2015. Nos encontramos a partir deles, mas a nossa intenção é mirar um diálogo maior sobre esse tipo de território e, consequentemente, o candomblé. Para tanto, convidamos Silvana Moura, roteirista e diretora. Atualmente é coordenadora de programação e conteúdos da TVE. Dirigiu a série documental Aguibará Dudu, Narrativas Negras, trabalho que, como nós aqui, se debruça sobre o candomblé, o terreiro e suas lideranças, discutindo negritude, cultura, história, religiosidade e, em minha leitura também, a contribuição do povo de santo para o que chamamos hoje de Brasil. É um diálogo com uma interlocutora rica. Bom, Silvana, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito feliz de receber você aqui. Poxa, quem tem que agradecer sou eu. Fico muito feliz e fiquei emocionada agora com a sua abertura. Primeiro, porque você tinha me feito o convite, eu sabia que era isso, mas a vida atualmente está tão terrível que você entra no corre-corre do dia. Eu sabia que era o Cineclube, que a gente ia falar um pouco sobre o meu trabalho, e aí caiu a ficha exatamente que as apresentações de hoje, que eu faço parte, que é uma honra para mim, é sobre minha mãe, né? Então, eu sou uma pessoa formada pela Facom, estou dialogando com vocês, mas eu preciso, antes de tudo, pedir licença aqui. Hoje é uma quinta-feira, eu não sei que dia vocês vão assistir isso, mas hoje é quinta-feira. Quinta-feira, para nós da Nação Queto, é dia do nosso rei Oxóssi, o rei de Queto, que é o orixá de minha mãe Estela. Então, eu queria primeiro pedir a bênção aos ancestrais, Olorum Babá, Olodumare, Iagô, Mojubá, pedir a bênção também a meus mais velhos, fundadores do Ilhéachel Poafonjá, que eu faço. Começarei por Babá Locotum, Babá Lapalá, e todas as fundadoras, Obabi, Iagô, Mojubá, e o Itonã Agô, Mojubá, Oxumiuá Agô, Mojubá, Olufandei Agô, Mojubá, Odecaiodê Agô, Mojubá. Odecaiodê é Urucó de minha mãe Estela, né? Como ela é Oxóssi, Odecaiodê quer dizer o caçador trouxe felicidade. Então, fico muito feliz e alegre por poder estar conversando com os meus iguais da Facom, né, e outras pessoas que vão ver isso, sobre essa estrela, né? Esse título de Robson é um título iluminado, é uma estrela azul mesmo. A minha primeira pergunta é justamente essa. Assim, eu lembro quando eu te convidei, você falou que é uma honra falar de minha mãe,
A sua resposta no e-mail foi essa. Eu queria que você falasse um pouco dessa assim, relação. Você falou um pouco agora, né? Que faz parte do ILE. Então, essa minha primeira pergunta é essa. Por que essa honra? Olha, eu venho de minha história é uma história muito particular, interessante, eu acho, e fascinante para mim também, dessa força que a religião de matriz africana, os mistérios, o invisível, o que a gente não conhece, essa parte do divino tem. Eu venho de uma família de origem batista. O meu avô era pastor protestante aqui da igreja do Garcia. A família de minha mãe é batista, todos eram músicos, né? Meu avô era maestro. E a família de meu pai é a família de Valença, pessoas do mar, pescadores, que eram católicos, mas meu pai também acabou se envolvendo com a religião evangélica. Então eu nasci, vou abreviar a história, mas eu nasci numa religião batista, evangélica, cheia de dogmas, cheia de proibições, né? Naquela época eu achava até um pouco mais avançada, e principalmente os batistas. Os batistas é uma denominação mais avançada, assim, mais aberta. Me lembro da presença de freiras lá na igreja, de espíritas, etc. e tal. Mas você tinha todo um dogma, tudo, só Jesus Cristo salva, os outros estão todos errados, e tudo é pecado, e você está aqui. Era uma coisa que logo cedo não era a minha, assim, não era o meu caminho. E, como eu te falei, meu avô era maestro, todos minha mãe com meus tios são 13, uma família de 13 filhos. Todos tocavam instrumentos, e os netos, bisnetos, etc. E minha mãe é uma mulher muito interessante que já sacava ali, devia ter também as dúvidas dela, os conflitos dela, e ela colocou a arte assim muito próxima da nossa vida. Então, se Jesus Cristo salva, para mim, no meu caso, e de muitos como eu, dentro da igreja, dentro da minha família, a arte salvou, a arte salva. Então, por conta dessa vivência assim com minha mãe, e eu dancei muito tempo, fui dançarina, levando a sério a dança, toquei piano muito tempo, fui do seminário de música, estudei tudo, e minha mãe liberava os livros, lá em casa era muito aberto isso, não tinha, todo o dogma da igreja lá em casa não tinha. E nessas coisas da dança, eu vi a dança afro, precisamente eu vi isso numa manifestação de carnaval, eu vi o Badawi, a Foché Badawi, um Badawi é de 80, mais ou menos. Acho que alguns de vocês devem conhecer, quem não conhece devia procurar saber, assim, Moa do Catendê, que infelizmente foi cruelmente assassinado nesse Brasil perverso que estamos atravessando, era fundador, junto com Jorjão Bafafé e uma turma da pesada ali do Engenho Velho de Brotas, pessoal da ladeira de Nanã. E eu saí de casa, devia ter, sério, 12 para 13 anos, eu gostava de carnaval, o carnaval era o pior dos piores pecados da face da terra, a festa da carne, ali que era o fim do ser. Então minha mãe sempre dava um jeito de ir de Petaparica, ó que viagem, para não ficar por aqui, porque eu sou do Garcia, né? Minha família é do Garcia, eu sou do Garcia, depois a gente foi morando sempre por ali, pelos satélites do Garcia, vamos dizer assim. E eu era louca por carnaval, mesmo sem saber o que era, eu gostava do... A cidade muda, né? O cheiro, quem está ali no centro, tudo mudava naquela época, né? Então eu fugi, eu dei uma fugidinha e fui para a rua. Passei pelo porteiro, disse que ia comer um cachorro-quente, né? E uma pausa para falar que eu venho de uma família privilegiada. Eu tenho todas as noções dos meus privilégios. Meu pai, mesmo sendo um filho de pescador, e minha mãe, uma filha de um funcionário público, músico, meu avô era professor de música. Minha mãe ensinava na Escola Parque, de professor Nísio Teixeira. Minha mãe ensinava artes, música. E se percebeu que os professores de arte estavam ganhando diferente, não estavam ganhando como os outros. E o professor Nísio Teixeira discutiu, não concordou com isso de forma nenhuma, e aí eles ganharam o que naquela época chamava, até hoje tem, né, o salário retroativo, e voltou a ganhar, papapá. Eu sei que todo mundo ficou meio barão, compraram as coisas, etc. As pessoas deram até uns... E minha mãe comprou um piano, que ela
o instrumento de trabalho dela, ela comprou um piano e pegou uma parte do dinheiro e deu para meu pai, que era balconista, numa loja do centro ali do Cabeça, sabe? O Cabeça que vai dar no 2 de julho, gente. Então, meu pai era um bom comerciante, já era um balconista, assim, de uma loja de ferragens, que ele era bom de papo, simpático, eu acho que herdei isso dele, a gente é conversador, a gente gosta de gente, etc. E aí ele foi prosperando. Quando eu nasci de uma família próspera, né? Meu pai queria fazer medicina, na verdade, mas era difícil naquela época, falando dos anos 50, para um homem negro vindo de Valência passar em medicina. Então, ele nem fez, não tenho certeza, acho que meu pai não fez faculdade. Não, tenho certeza, ele não fez. Mas prosperou, etc. Então, eu vinha de uma família que tinha prosperidade, eu estudava num colégio particular, fui do Colégio 2 de Julho, quando Dona Jane e Reverenda Enoque, que eram diretores do Colégio 2 de Julho, que era um colégio muito bacana, saíram para o São Paulo, minha mãe apoiou, os professores saíram, eu estudei no Colégio São Paulo, que na época era um colégio da pesada também, que virou oficina, Magali Mendes, tem que se dizer esse nome, professora mestre de toda uma geração, uma mulher à frente do seu tempo, e coincidências da vida desse dia de Oxóssi, irmã de professor Guilherme, irmã de Guilherme Maia, a mulher da porra. Essa Olha, gente, desculpe, eu sei que estou no meio da academia, mas eu vou transgredir, eu sou assim, é da minha natureza, entendeu? E eu estou falando também com emoção, e talvez eu fale um palavrãozinho ou dois, mas vou tentar agora me policiar. Não, normal. Fica à vontade. Eu sei que está errado, mas... Então, voltando para isso, então eu tinha essa presença da arte perto de mim, e uma mãe que apoiava, e eu tinha acesso aos bens culturais, mas eu tinha todo um caminhozinho, se não fosse uma professora como Magali, uma mulher como minha mãe, para ser uma menininha babaquinha, como Patricinha, daquele universozinho pequenininho, de classe média alta, sabe? Mas eu vi o Badauê. A verdade é essa. Eu vi Badauê nova e digo, o que é isso? Por que eu estou tão cheia de Podebra e Padre Burrez da vida, e trabalhando todo dentro da estética e toda a movimentação do Royal Academy of London, quando eu tenho aqui, quando eu tenho aqui um Negrizu? Então aquilo mexeu na minha cabeça, não foi assim, mas na hora eu fiz, isso que eu quero fazer, isso que eu quero dançar. E aí eu comecei a atinar na minha mente que, poxa, eu estava precisando conhecer uma Bahia que eu não conhecia. Precisava ir mais fundo do que o fim de linha do Garcia, que já era bem para frente, com o samba, com... É verdade, eu precisava adentrar a cidade, circular nas cidades, e foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz através da dança e do pessoal de música, ia para os lugares, ia conhecendo as pessoas, e o pessoal de afoxé, o pessoal do bloco afro, etc. E a música, assim, mais precisamente Gil, Caetano, assim como os livros de Jorge Amado, sério, que a gente muitas vezes tem uma razão para isso. Uma época se falava da máfia do Dendê, que eu acho um pouco pesado demais, porque o trabalho artístico e a obra artista daquele pessoal, eu acho que é muito superior à utilização que políticos ou grupos, né, fizeram da coisa, da baianidade Nagô, mas a baianidade Nagô é fato. A Bahia é a Bahia preta, é a Bahia, né, que mistura, que tem essa herança lusitana, lógico, né? E principalmente se a gente for sebastianista, melhor, e a gente tem toda essa questão indígena forte, potente, mas o recôncavo aqui, minha ancestralidade, passava muito por essa questão negra, e eu nunca tinha ido no Candomblé. Quando chegava um amigo meu do Rio e São Paulo, eu, batista de formação, levava para visitar a Igreja do Bonfim, por exemplo, ou a Catedral Basílica, que é muito linda, mas nunca nem tinha ido para um candomblé. Porque a gente ainda hoje vê o candomblé como um lugar menor, né? Do fetichista, do macumbeiro, o pessoal só completamente errado. O candomblé, mais do que um espaço religioso, é um repositório, um espaço de cultura, é um espaço de resistência. Se você quiser aprender sobre a Bahia, você tem que ir numa cozinha de candomblé, você tem que passar uma tarde ali ouvindo aquelas mulheres estão à frente do tempo dela. Minha mãe Estela é uma dessas mulheres.
essa volta toda para dizer que eu consegui chegar lá e entrar e sentar no chão para ouvir mãe Estela conversando com minha tia Cantu, com minha mãe Tutuca, com mãe Detinha, com essas mulheres que nunca baixaram a cabeça, elas nunca tiveram nenhum complexo de vira-lata, de inferioridade, porque elas tinham total noção de quem elas eram, de sua origem, sabe? E uma tecnologia ancestral, né? Professor Você Muniz tinha quantos Sodré. anos? Você tinha Poxa, quantos a anos? primeira vez que eu pisei no Gantuá. Eu não posso ser injusta. A primeira vez que eu pisei num terreiro, eu devia estar, já estava velha, né? 16 anos, assim. Fui no Gantuá. Achei lindo, foi complexo para mim, porque ainda tinha uma coisa assim meio, poxa, agora que eu estou indo direto para o inferno, essas coisas que tá no seu subconsciente, lá do pecado, etc. Mas eu fiquei fascinada, achei aquilo lindo, etc. E no Afonjá eu devo ter ido com 18, 20 anos, vamos jogar para cima, né? E aí me lembro que eu fui numa festa de Xangô no Afonjá, e fiquei louca pelo tudo que eu visse. Aquele espaço me tocou, me emocionei. E aí, quando acabou assim, eu virei para uma moça que estava saindo, eu falei assim, poxa, eu gostei muito, eu gostaria de voltar aquilo. A porta é sempre aberta, veio uma quarta-feira. Aí eu fui uma quarta-feira, fui atendida por minha mãe Estela, nunca mais parei de ir. Passei anos lá dentro, assim, só acompanhando o que a gente chama de abiã. É uma pessoa que tem uma conta, tipo assim, uma conta, né? Você vai lá a primeira vez, faz um jogo, etc e tal, aí você, se você frequenta, quer saber alguma coisa, e aí você vai se envolvendo, aí você ganha uma conta, você lava essa conta, é uma conta lavada, aí você fica como uma noviça, digamos assim. Chama abiã. Eu fiquei anos de abiã. Eu fui considerada uma Ayambá, a abiã mais velha da casa. Eu estava lá há mais de décadas e só nessa, ali, sem responsabilidade, só amando, ouvindo e aprendendo, até que, muitos anos depois, eu fui suspensa a EQED. EQED, lá na roça, se chama Ajuê. É uma sacerdotisa que não entra em transe. A nossa função é acolher os orixás quando estão manifestados, fazer a ponte entre eles, vestir, como passar as informações. Às vezes eles falam em Yorubá, a maioria das vezes, né? Mas já falam em Yorubá, e você traduz, ou você explica, e você é um braço direito, assim, dos mais velhos, da Mãe de Santo, você faz também uma relação com a sociedade civil, um papel de comunicador, né? Que tem tudo a ver comigo. E aí eu conheci Mãe Estela. E Mãe Estela, rapaz, é um negócio impressionante, aquela mulher. Eu falo assim no presente, que para a gente da religião, ela não morreu, né? Ela se transformou na nossa ancestral. E Mãe Estela era uma mulher incrível, ela gostava de música, dos mais diversos tipos, ela lia muito, ela lia tudo sobre religião, qualquer religião ela lia, ela era aberta, ela gostava de teatro, ela gostava de dança, ela era boa de conversa, e sempre muito astuta, né? Muito sábia, escrevia, pedia para a gente revisar. Revisar o quê, minha mãe? E a gente trocava ideias, assim. E foi ela que me deu até um toque, sabia? Que eu disse, poxa, minha mãe, eu tinha vontade de fazer um documentário sobre Mãe Senhora, porque Mãe Senhora foi, assim, uma das primeiras a me cativar, né? Por conta do acesso. Porque Jorge Amado falava muito dela, Dorival falava muito dela, que é a mãe de santo deles, né? Verger, etc. E tinha uma literatura mais próxima, Muniz Sodré, os próprios livros, as cartas, você tinha acesso a isso. Eu descobri Mestre Didi, ela é mãe de Mestre Didi, aí eu descobri uma literatura mais antiga, a mãe Aninha, que é a fundadora da casa, uma sábia mulher que, estamos falando de final do século XIX, ela manda uma frase dessa, gente, de anel no dedo aos pés de Xangô. Anel no dedo aos pés de Xangô. Ela queria os filhos dela de anel no dedo aos pés de Xangô. Ou seja, formados, né, com conhecimento. Ela estava ali querendo fazer essa ponte, tirar a mulher negra, o homem negro, as crianças negras, a juventude negra desse lugar marginalizado, mas tendo direito ao acesso. Maninha era cotista, né? Era a favor das cotas desde lá, né? Isso é incrível. E Sim, essas sim. mulheres, é incrível, essas mulheres de Mãe Estela é isso aí. Ela é uma soma disso, né? De um pouco de
dessa ideia de Mãe Senhora, de abrir o terreiro para as pessoas, no quesito de trazer as pessoas que se interessam, de fazer essa ponte da porteira para dentro, da porteira para fora, da porteira para dentro todo mundo é igual, todo mundo está ali curvado aos pés de Xangô, da porteira para fora você pode ser doutor, PhD, pós-doc, etc. Da porteira para dentro você ajoelha igual, sabe? E de você que vem aqui, você pode falar de nós lá fora, sabe? Uma ideia de uma divulgação respeitosa, de uma divulgação séria, coerente, porque ela conversava frente a frente, né? Mãe Senhora conversava frente a frente com Sartre, com Jorge Amado, com Verger. Jorge Amado tem uma história linda, que foi lá com Jorge, com Zélia, não sei se o Verger, que é o Juabá da casa, né? Estava nesse dia, tem as fotos, são fáceis essa foto, e Sartre fala que ela foi uma das mulheres mais sábias que ele já encontrou na vida. Foi essa frase dele para a Mãe Senhora. E eu assino embaixo, com certeza. Com certeza. Mãe Estela foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci na vida. Mestre Di talvez tenha sido o homem mais complexo, assim, mais rico, mais interessante que eu tenha tido a honra de ouvir falar e de aprender. Porque é um aprendizado muito menos de como é que se diz? É muito mais de vivência, sabe? De observar, de ver ele fazendo, e você vai fazendo. Não é muito cartesiano porquê. Não tem porquê. Você chega no candomblé e fala porquê, a galera vai te dar um chepe, um corte, o famoso um de shot, né? Vão dizer, não é porquê, é vivencie, faça, aprenda, vá entendendo. Aí quando você começa a entender, os porquês vão se transformando e tem toda a onda do mistério que não tem muito porquê, né? A zona do invisível, os porquês ficam aqui, mas ali já é uma outra coisa. Então, Mãe Estela, desculpa que eu viajo um pouco, né? Mãe Estela me falou isso. Eu disse, mãe, eu queria fazer um doc sobre Mãe Senhora, essa coisa com as artes e como ela trouxe e fez essa ligação com a sociedade, etc. e tal. Ela, se pode fazer de uma, por que não faz de mais? Ou seja, já, estava totalmente ligada na onda, assim, disse, faz série, rapaz, a onda é saca. Estou brincando, o mercado quer série, Silvaninha, não faça uma série. Estou brincando, mas ela disse, faça uma série, Ela me disse, faça uma série. Eu digo, essa eu posso fazer de uma, porque eu não faço uma série. E aí, o que a gente fez foi tentar juntar um grupo de pessoas de candomblé, assim, que fossem de candomblé. A gente tentou fazer uma equipe meio de pessoas de candomblé, na fotografia, no áudio, na montagem, ou os que não eram já abais, assim, mais velhos, Bomes, ou Ogães, ou Quedes, etc., fossem abiãs, fossem noviços, ou, no mínimo, simpatizantes, pessoas que frequentassem, sabe? Então, a gente tentou montar, e a gente tinha um dispositivo muito simples, que era dentro do terreiro com o povo de santo. Chegar no candomblé ou chegar exatamente no terreiro, acho que desde que eu nasci, porque eu sou neta de sangue da fundadora do terreiro, de Mãe Mirinha de Portão. Eu não nasci aqui, eu nasci no Rio de Janeiro, aquela coisa dos nordestinos, né, migrar para o sul e para o sudeste à procura de emprego. Meus pais foram para lá e acabaram que eu nasci lá e mais 2 irmãos meus também.
Mas desde os meus 6 anos de idade, que é quando mais ou menos eu me lembro, minha avó sempre mandou buscar eu e meu irmão para vir passar férias aqui, para ficar um tempo. Então, eu sempre vivi essa coisa do terreiro, eu sempre vivi essa coisa de estar com as pessoas mais velhas daqui, por ser neta de Mãe Mirinha. Então, as pessoas tinham assim um carinho muito grande, né? Por nós. Então, o candomblé, de uma certa forma, o terreiro em si, sempre foi toda a minha vida, sempre foi toda a minha forma de estar na vida. Eu acho que eu não sei dizer outra forma de estar na vida a não ser essa. Interessante você falar isso, porque é uma coisa que eu penso muito, né, estudando, porque quando a gente pega para ver a história do documentário, ela vem também muito de uma perspectiva de uma história colonial, né, dos europeus que vão à África, né, uma figura muito, enfim, colonialista, imperialista. E uma pergunta, assim, que eu fiquei curioso, e só um parêntese também, eu acho que engraçado, assim, você falar de Mãe Stella, ela falar essa coisa seriada, é perceber como ela era carismática e ela tem quase centenas, assim, de entrevistas, imagens dela, né, então é interessante ver como ela percorreu esse cenário, né, da mídia baiana, internacional, brasileira. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é isso, como se deu essa aproximação? Eu vi que você fez esse processo de pesquisa, né? Você já se mostra uma grande conhecedora, falou um pouco dessa equipe, mas como foi esse processo de adentrar esse espaço, né? Chegar com a câmera lá? Então, Queria que você falasse um pouco desse só para aspecto de vocês retorno. situarem rapidinho, a série ficou pronta em 2020. Novembro de 2020 foi exibida o primeiro episódio e entrou para o 2021. O projeto de Mãe Senhora era de 2015, meu orientador foi Serafim. Foi? Certo? 2015, dama pós. 2015, certo? Olha o tempo. E aí, nesse meio tempo, rolou o centenário do Mestre Didi. Acho que em 2017, se não me falha a memória. 2015 o quê, gente? Desculpe. 2005. 2005. Perdão. Olha, quanto tempo. É muito tempo. E aí, nisso, olha que onda, 2005. Em 2017 rolou o centenário do Mestre Didi. Eu sou do Axipá também. Eu sou do Afonjá e sou do Axipá. Muita gente do Afonjá é do Axipá. O Axipá é o terreiro de Egum, de Mestre Didi, que fica aqui no bairro da Paz. O Mestre Didi era do Afonjá também. Grande assobado Afonjá, Mestre Didi. E o filho de Mestre Didi, que é bisneto de senhora, falou para mim, Sil, bora fazer um documentário, uma homenagem para o mestre, no centenário. Eu falei, vamos. Aí pedimos licença aos babás, os babás disseram que sim, a gente pode filmar, é muito difícil, não é muito permitido, é meio que a gente chama de AO, segredo, né? O culto dos babás não se permite foto, não se permite filmagem. Mas babá consentiu. E a gente filmou o que poderia ser filmado. É um dos episódios. O episódio Mestre Didi, se não me falha a memória, é o 5º. Muito bonito, muito bonito. Aí eu falei, poxa, a partir disso eu falei, é o caminho, tem o Mestre Didi, tem uma senhora. E aí procurei outros nomes de terreiros, comecei aqui na Bahia, porque era o que minha perna alcançava. Eu estou batalhando por uma segunda temporada agora que vai rolar Brasil, mas eu comecei com os daqui. E essa coisa de você ser do candomblé te abre algumas portas. Te abre algumas portas, não te abre as portas. Primeiro que a turma me conhecia. Não era novidade a turma me ver de câmera lá, porque todos os eventos de Mãe Stella, a gente estava lá. Eu, meu parceiro, que é o Gan da casa, que é meu parceiro de muitos anos em audiovisual, Hans, a gente, todos os eventos a gente estava fotografando, a gente estava filmando, era aniversário, era sambão, era final de festa, era começo de festa, a gente tira foto clássica da festa de Oiá de 2003, 2004, 2005, a gente faz meio que uma memória, tenta fazer uma memória, um registro de memória da casa. Então, ele já, estou falando dentro da minha casa, que é o Afonjá, as pessoas já me conheciam. Mas quando você liga a câmera, tudo se transforma, né? A gente sabe disso. Aí já é um outro momento, né? A gente está fazendo o doc, mas aí vem a representação, começa a ter, as pessoas já são outras, né? As narrativas, eu mudo, todo mundo muda, essa coisa mágica, mas a gente fez uma coisa muito assim
conversar com todo mundo, passar a câmera para todo mundo ver um pouco o que a gente estava fazendo, como você faria isso, a gente discutiu um pouco, e a gente chegou à conclusão que a gente ia trabalhar dentro do calendário das festas. As festas de candomblé, cada casa tem o seu calendário, mas ela é basicamente, vamos dizer assim, quer dizer, pode ser uma festa de mais 3 semanas para o orixá patrono, etc., mas o dia a dia é o pré-festa, certo? Onde você faz os preparativos, etc. As pessoas chegam, arrumam a casa, decora isso, aquilo, outro, cata feijão, corta quiabo, corta cebola, pila o camarão seco. E o outro dia é o dia da festa em si, que você vai ter a obrigação da manhã, a alvorada, a obrigação da manhã, o café, toda a preparação, a comida dos orixás, o almoço coletivo, de noite o padê, depois do padê arreia a comida para o orixá da festa, e depois tem a festa, propriamente dito, com o público de fora. E no terceiro dia você tem o pós-festa, arrumar a casa, tirar os orixás do sangue, etc, etc, etc e tal. Então, é basicamente 3 dias de festa. O que a gente fazia? A gente entrava antes dessa casa e ficava lá esses 3, 4, 5 dias nas casas. Porque esse é um momento assim, muito importante para o candomblé. É um momento de troca total de axé, sabe? De renovação de axé, de alimentar o seu ori, de alimentar o seu orixá de cabeça, onde a comunidade está toda ali junta, em prol de uma coisa comum, é um momento de comunhão total. Então, a gente compactuava de estar ali com aquelas pessoas naquele momento, e enquanto as pessoas estavam fazendo suas atividades, a gente conversava com um, conversava com outra, tentava pegar as pessoas nas suas atividades. E foi isso, mais ou menos, o nosso dispositivo. Claro que, na hora, você vê que algumas coisas acontecem, alguém faltou, não deu, não pôde falar na hora, ou um filho da casa não veio para a festa, mas é um filho da casa que conheceu, era muito próximo daquele personagem ali, aí você vai fazer em outro lugar, chama ele para ir outro dia na casa. Mas a ideia, o dispositivo era só os filhos da casa falam durante as festividades do orixá, o patrono do personagem principal. Era mais ou menos isso. E aí você ia, como é que se diz? Muito na escuta, né? Eu penso no cinema e um dó, que eu chamo assim, meio afeto, eu chamo de narrativas de afeto. Né? Que o afeto, para mim, passa por escutar, o ouvir. Então, ao ouvir aquelas pessoas, aquelas mulheres, aquelas crianças, aqueles senhores, eu ia seguindo os caminhos que apareciam, sabe? O acaso, né? Uma imagem que não rolou, que a gente não sabe como, outra que apareceu. Tinha os mistérios também, ele se permitia. E a gente se permitia também fazer um trabalho de, como é que se diz? Éramos a grande maioria do candomblé, a gente sempre começava pedindo licença, fazendo um jogo ou um obi, fazendo um ritual, começando com eles e pedindo para eles nos levarem. Era mais ou menos isso que acontecia todas as vezes. Inclusive, eu filmei isso e nessa segunda temporada eu vou tentar fazer isso. Tive, assim, cá para nós, algumas dificuldades com alguns canais, sabe? Porque, no fundo, eles ainda ficam... É terrível, gente, mas eles acham que a gente está falando só de... Tem até um depoimento no de mãe Olga Dalaqueto que diz exatamente o que alguns canais, alguns players pensam, que é só tocar tambor e ficar dançando em roda, sabe? Mas é muito mais que tocar tambor e dançar em roda. Embora o tocar tambor e dançar em roda te possibilite voos e saltos, mas ali é um espaço muito maior. O que há, no meu ponto de vista, de mais precioso da nossa riqueza cultural passa pelo EBE, passa pelas comunidades de terreiro, sabe? Sim, sim. E interessante você falar isso, porque tanto nesses docs da Mãe Stella, que eu citei no início, quanto no seu trabalho da série documental, se fala de intolerância religiosa, né? Isso é uma pergunta que eu tenho para você. Você fala dessa dificuldade de um diálogo com os canais. Você enfrentou essa questão? Seja no relacionamento de tolerância religiosa? Totalmente, enfrenta até hoje. Por exemplo,
cuidado para não ficar, para não afastar logo todo mundo, porque tem um jogo de búzio. Pelo amor de Deus. Você diz, pô, mas é tão lindo o jogo de búzio. Mas o que vai fazer eles virem é justamente a beleza. Porque é uma religião de uma estética, gente. É uma religião onde os deuses dançam. Eu faço parte, eu creio numa religião que os deuses dançam. Isso é lindo. Então, ver os deuses dançar, né, é de uma beleza. E aí, quando você fala os deuses dançam, né, esteticamente é bonito, né? É muito rico, assim, mas tem coisas terríveis, difíceis. Eles acham que vai ser tudo igual. Por que 13? Não vai falar de candomblé, tudo igual? Não, meu bem, não é tudo igual. O Alaqueta é completamente diferente do Gantuá. Joãozinho da Gomé é totalmente diferente de uma Estela de Oxóssi, que é totalmente diferente de Médio Didi. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São energias diferentes, visões de mundo diferentes, casas diferentes, outros pensamentos, outras posturas, outras produções artísticas, outras produções culturais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Mas eles achavam que não, por quê? 13. O que minha mãe falou, vamos fazer uma série, tem muitos, eles, não, sabe, é uma coisa, tem música, e vai ter algum artista? Ia falar um palavrão agora terrível, mas ainda bem, segurei, meu pô. Ia falar um que a gente falava direto na cantina da Facom, mas não vou falar, que isso, gente? Veja bem, vai ter artista, pelo amor de Deus, os artistas todos beberam dali, vai ter artista? Qual artista brasileiro, baiano, que esteja ligado ao Brasil, que não tenha bebido daquela fonte? Não existe. Me lembrei agora de Mestre Letieres Leite, que dizia, tudo tem a clave está ali. Né? A clave do samba, a clave do Ijexá, a clave da música está ali, passa por isso, né? por África. Você está falando disso, dessas diferenças, né, e tal, mas uma coisa assim que eu fiquei pensando que une, que eles são grandes oradores, né? Você vê tanto da Mãe Estela, né, quanto a sua série, e você fica meio que hipnotizado, assim, eles são muito bons de contar. Aquela coisa oral, sabe? Você realmente para e presta atenção, e passa uma calma, passa uma assertividade. E uma questão assim de Mestre Didi que me chamou a atenção, que acho que pode ser generalizado para todos, é que falaram que ele foi um líder que se doou para a comunidade. E que é uma síntese que percorre todos eles, né? Então eu queria te perguntar isso, assim, como foi, assim, pesquisar sobre essas lideranças, se aproximarem dessas atuais lideranças, ouvi-las? Poxa, foi uma graduação. Não foi, eu digo que vai do ensino fundamental até o pós-doc. É um aprendizado assim totalmente diferente, sabe? Você perceber como é que um homem daquele, né? Naquela época difícil, terrível. Hoje em dia a gente está vendo o que a gente está vendo. Imagine naquela época, como Mestre Didi, aí acha um lugarzinho lá que agora é um bairro da Paz, que não tinha nada. Ele constrói tudo ali, de um conhecimento que ele aprendeu dentro de terreiro, né? Porque é um conhecimento que vai sendo passado, né? De pai para filho, e eles vão aprendendo tudo. No caso de Didi, ele aprendeu aquelas coisas. Mestre Didi era carpinteiro, né? Todo mundo. Tem uma parte do documentário, eu não sabia disso. Eu achava que era Mestre Didi, porque é Mestre Didi, né? Dramaturgo, escritor, artista, escultor, etc. Não era Mestre Didi porque ele era carpinteiro. E naquela época você falava os mestres carpinteiros, mas ele teve essa dimensão simbólica, o mestre dele deu uma dimensão simbólica, né? De mestre que ele realmente é. E dentro do terreiro você faz tudo assim, você levanta uma casa, você pega do chão, levanta uma casa, você resolve todas as questões e se aprende na tradição oral. Eles são exímios oradores, porque é ali que eles aprenderam tudo. Tudo nos itãs, né? Nas conversas, nos griots, os antigos griots que estão contando os itãs, estão contando as histórias. Então você vai tendo esse aprendizado todo da oralidade. Os primeiros, acho que eu não estou errada nisso, mas um dos primeiros a sistematizar, escrever isso é o próprio Mestre Didi.
antes até do que Pai Agenor, porque Mestre Didi tem o dicionário Yorubá tal qual se fala, olha que onda do cara, é da década de 40, e ele mimeografado, ele pegava, por exemplo, adié é galinha, então ele, adié, galinha, omi é água, ele pegava todos os elementos ali do ambiente da comunidade e ele colocava em Yorubá e em português, escreveu, mimeografou, distribuiu para que as pessoas aprendessem, soubessem a grafia, não perdessem isso, como infelizmente vai se perdendo, né? Mas em algumas casas de candomblé, graças a Deus, e agora, poxa, está todo mundo ainda mais consciente da necessidade de ter uma postura de preservação ainda mais rigorosa. Então, você está tendo aulas de Yorubá dentro dos terreiros, tem o curso do CEAL, que já tinha muito, você tem o curso da UFBA, que tem parceria com os terreiros. Isso é importantíssimo. O Mestre Didi é o que alguns chamam chama primeiro escritor de axé. Escritor de axé. Minha mãe senhora vem desse caminho, escritora de axé também, né? E a gente tem Mãe Valdo Cobre hoje em dia também, isso é muito bom, muito bom. Isso é de uma riqueza incrível, né? E você tinha em Mestre Didi também o audiovisual. Com a Sequineb, o Mestre Didi fez 2 filmes incríveis. De Gunguns, né? Que é um clássico, filmaço dele com Juanita, Ronel Ben, e tem também Ilenilu. Poxa, que é primoroso. O Mestre Didi tinha essa coisa, né? Ele é incrível. E vem cá, por exemplo, essas produções, nesse seu processo de pesquisa, construção da série documental, o que te serviu de referência? Essas produções? Eu lembro, claro! Essas produções do mestre, o Geraldo Sarno, pelo amor de Deus, a Raquel Guerba também, pô, quando o Geraldo Sarno tem vários docs. A gente, poxa, a primeira coisa que a gente faz é assistir tudo que tem de candomblé na face da terra. Eu trabalho assim. Né? Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é tudo que tinha de candomblé eu tentei assistir. Talvez tenha me escapado uma coisa ou outra, mas dos que a gente tinha acesso, os que não tinha, Sarno me deu muita ajuda também, alguns colegas da Facom, Marcos Pierri, fui na Cinemateca, foi tudo mestre, Juanita, tinha muita coisa, fui na Cinemateca, naquela época você podia ir na Cinemateca, pesquisar na Cinemateca, e aí via daqui, via de fora, né? Pesquisar tudo que tinha sido feito sobre isso, ler tudo que tinha sido escrito sobre isso. Eu sou meio assim, faz parte do meu... Sei, porque a gente também... É uma coisa interessante, viu, gente? Que precisa ser dito. Tem 2 Silvanas ali, quer dizer, tem mais de 2 Silvanas, deve ter 9 Silvanas, milhões de Silvanas. Mas nessa frente tem 2 Silvanas. Tem Silvana documentarista, Silvana jornalista, Silvana formada pela Facom, Silvana pesquisadora, Silvana que investiga, Silvana que duvida, Silvana que questiona, Silvana que quer quebrar, Silvana que quer causar alguns conflitos ali, sacudir, entendeu? Experimentar. Ali tinha a Silvana, documentarista. E do lado dela tinha a Silvana, filha de Ansan, Oloiá. Silvana que se joga aos pés de Xangô. Eu sou filha de Xangô Afonso, me joga aos pés de Xangô, eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu vivencio aquilo me transformou, aquilo me fez ser outra pessoa. Então eu tinha 2 pessoas ali. Às vezes eu estava gravando, fazendo uma coisa, alguém me chamava, Idaraci, olha, vamos lá, vai pegar uma garrafa de água, vai pegar não sei o quê. Ah, fica aí, retratista. A retratista é o dia. A retratista, para com isso, mestre vai ajudar. Na hora da coisa, eles, assim, a gente está trabalhando tudo e a coisa está acontecendo, a gente está vendo, tinha essas quebras, entendeu? Tinha essas quebras. E eu queria jogar isso, mas dentro desse formato, para a TV, que você dialoga o tempo inteiro com, vamos dizer assim, o parceiro de fora, você tem que fazer algumas concessões. Mas eu tenho outros projetos de justamente trabalhar com esse momento do que você está ali e você deixa de estar porque você tinha que ir acontecendo uma coisa ali, eu sabia que eu tinha que resolver. Se era na minha casa, por exemplo, o Santos chegasse, eu não podia ficar de boa, sinceramente, por trás das câmeras, entendeu? De braço cruzado. Eu tinha que ter atitude. Porque, em primeiro lugar, está aquilo ali.
sabe? Ah, Então tinha não, essa... claro. Isso é interessante, aconteceu coisas assim. É porque é uma realizadora que é de santo também, né? É, Então tá intrinsecamente ligado, né? Muito é, interessante. é interessante. É interessante. E uma coisa assim que você falou que viu muita coisa, né? Se mostra uma grande conhecedora. Eu lembro que logo no primeiro episódio, a gente tá falando um pouco dessa cultura oral e tal. No momento que a Muricy ela fala que o candomblé se preservou oralmente, né? E que se Sim. tivesse sido escrito, teria sido queimado. É bacana isso que ela fala. Teria Bacana. aplicado tudo, fogo, fogo em tudo. Mas é isso que eu queria, uma questão agora que eu queria te lançar é essa. E o audiovisual dentro desse aspecto de perpetuação, de preservação, como tem atuado, assim, como você tem enxergado isso? O cinema com o candomblé. Eu acho que o candomblé sempre fascinou muito, né? Você começou falando lá, de certa forma, a gente falou de Jean Rouch já, né? Com todo respeito. Um grande realizador. E hoje a gente questiona, a gente vê, a gente tem toda essa questão do colonizador que chega lá, etc. e tal. Mas você tem isso de fora, né? Dentro das casas, isso ainda é muito incipiente, né? Infelizmente, incipiente. E a gente começa, assim, a ter algumas realizadoras negras. Urânia Muzansu, por exemplo, ela é de uma casa irmã de muito valor, né? Aqui da Bahia, e ela está com Meré, desculpe, Meré, um curta, e ela está tentando desenvolver agora. Eles foram para... Ela é do... Ai, meu Deus, como é? Não posso esquecer de forma nenhuma que é um terreiro importantíssimo, Gege Marim, um grande terreiro daqui. Daqui a pouco vem, que eu digo, ela está com esse projeto, que é um projeto lindíssimo. Eles pegaram algumas vodunces e foram para a África fazer esse caminho, né? Você tem Everlane Moraes, que é também, de uma certa forma, é neta do Afonjá, porque ela é da casa de meu tio Regi, que é o Shogun Ladê em Sergipe, que também começa a fazer esse trabalho lá. Mestre Didi fazia esse trabalho junto com a Anitta lá dentro do Axipá. Acredito que outras casas tenham isso, e muitas das realizadoras negras, dos grupos negros, estão tentando também fazer um cinema, um cinema de axé, sabe? É uma busca do cinema de axé, um cinema feito por realizadoras de candomblé, né? Eu acho isso importante. Ai, gente, estou Que triste bacana. agora porque vou pescar enquanto você vai falando aí, que eu não posso, né? Porque hoje foi um dia puxado, estou Não, com cansadinha, certeza. mas não posso não dizer o nome de um dos candomblés mais importantes da Bahia. Vamos Não, botar tá, aqui. É ali tá. no Gê Velho, Gê Velho da Federação. E então, só para deixar uma pergunta no ar, assim, nesse processo de revisitar, ou de pesquisa, de conhecer essas outras produções, Bogum. Nem precisei, ó, eu ia olhar quando vejo Bogum, é do Bogum. Urânia é do Bogum. porque é isso, né? Eu acho assim, você enquanto realizadora, quanto mulher de santo, é o que a gente está falando aqui, se cruza, né? Esse cinema de axé é Sim, feito por uma pessoa que é uma pessoa real, que está ali de fato no terreiro, né? sim, E sim. quando você revisita esse cinema de axé, esse cinema feito por mulheres negras, como é que você frui isso? Como é que você encara isso? O que é que você sente? É diferente? Era. É diferente, o tempo é diferente, a contemplação é diferente, a troca é diferente, como as pessoas se comportam é diferente também. É como se tivesse todo mundo ali, fosse uma grande família, na verdade, sabe? Tem um laço espiritual. O laço de. É a família de santo, sabe? Ela é minha tia, é minha avó. Eu sou vó de pessoas, não tenho filhos, eu optei por não ter filhos, né? Mas eu tenho vários filhos de santo, por exemplo. Então eu sou vó de várias pessoas, né? Então você é chamada por minha avó aqui, minha tia ali, meu tio, mãe, pai. Isso causa na narrativa
uma outra coisa. A forma que a gente vê, o tempo para a gente é diferente, né? Os elementos da natureza é diferente. A dança, um símbolo para a gente tem uma relação. Então, na montagem, aquele signo leva a gente para outro signo, porque a gente faz uma relação que tem a ver com o mistério, que tem a ver com outras dimensões. Não estou dizendo que isso que é melhor, não é isso. Que não é por aí. Não é questão do melhor ou pior, não é isso, mas é uma outra forma de compreensão. Né? Você tinha uma coisa assim, vou dar voz, que é completamente equivocada. Você vai dar voz, não tem ninguém afônico, não tem ninguém mudo ali, são vozes potentes. Você pode até pensar em amplificá-las, mas você não está dando voz ali. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar dando voz. Eu estou ali apenas nadando naquele barco, sabe? O candomblé tem um ritual que é fazer o barco. A sua iniciação no candomblé é um barco. Olha que coisa linda, que coisa simbólica. A iniciação é num barco, um barco que vai fazer você navegar. Você vai fazer travessias. Essas travessias, sabe? Até me arrepiei. O que eu tentava fazer ali era entrar naquele barco e fazer uma travessia junto com a câmera ligada, sabe? Sim. Não, Era mais interessante. Não, muito rico, né? Porque a gente... Nossa, uma moto aqui, né? Passando na rua. A gente tem de olhar para essas comunidades e talvez pensar isso, né? Em um olhar que como se ali já não tivesse cinema, né? Mas como você falou, né? O mestre Didi já estava ali fazendo também. Isso me lembrou, e aqui só para citar, porque também é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo meu, o Eduardo, lá do Acervo da Laje, né? Sim, eu ia falar de Eduardo. Porque o Acervo da Laje começa assim, né? Ele fala, não, na periferia tem arte. Existe arte, Exatamente. tem arte aqui. Exatamente. Está tudo Então, ali, né? tá O tudo acervo da ali. laje está tudo ali. É uma coisa muito próxima do que a gente pensa no terreiro. O terreiro tem tudo, gente. Tem dança, tem música, tem cinema. Interessante. É lógico que quando não tinha... vamos lá. Verger. Um homem que vem da França, né? Um francês corre o mundo, chega aqui, o branco, o colonizador. Ok. Verger chega lá e renasce, né? O nome dele é o Renascido. Olha que coisa linda. Qual o nome do cidadão? Matumbi, Caribé, outro branco, aqui da América Latina, mais próximo. Estou falando duas, coincidentemente, estou falando de dois da minha casa. Vai para lá, Caribé. Caribé vivencia ali, Caribé, só no desenho. Caribé sentava com papel e caneta. Ele ficava ali. Apropriação cultural, não sei o quê, não sei o quê. Se foi apropriação cultural, foi uma troca tão incrível, porque aquele homem tinha uma fé que eu nunca vi nada igual. Ele tem uma frase que é verdade dele, que diz assim, meu sonho é morrer dentro dessa casa. E ele morreu dentro dessa casa. Ele ia para o Afojá todas as quartas-feiras. Ele foi presidente da sociedade. Ele tinha uma fé incrível ali. E ele desenhava aquilo que o encantava. E ali ele desenhava com os meninos. Ele pegava os meninos para desenhar. Tinha mini comunidade dentro da roça da gente. Os meninos desenhavam. Quando o mestre Didi fazia uma apresentação, se desenhava, se cortava, se colocava as coisas todas. É uma troca. A fotografia de Verger está ali dentro. Ou seja, essa ideia de Mãe Senhora de abrir as porteiras para trocas, porque, gente, a cultura se faz de trocas. O que é o helenismo, não é? Onde estamos sempre por trocas. É lógico que a troca não pode ser sempre a troca do colonizador que pega, que puxa, que ganha, que vence, que enriquece com isso e não distribui. Não, estamos falando nisso, estamos falando de uma inspiração, de uma troca de doação. Por exemplo, uma pessoa no Ilhéu-Xapoafojá, Caribé, nunca vai ser considerado, é uma loucura que eu estou falando, o outro, o colonizador, nem o branco. Você acredita nisso? Por exemplo, tem uma coisa assim dentro do candomblé, você fala, o branco não sei o quê. Aí o branco chega aqui, quer ditar ordem, papapá, sabe? Isso é constante. Você tem até hoje isso, que bom,
Porque também é fogo, todo mundo chega, tem uns malucos que chegam lá, vou chegar lá, vou fazer uma coisa para ver se eu faço um embol, para ver se eu pego uma mulher, ou se eu pego um homem, ou se eu pego uma companheira, ou se eu ganho a eleição. Tem os malucos, tem os malucos. E em todos os lugares tem os malucos também, né? Que não são terreiros, no meu ponto de vista, não são comunidades, são algumas pessoas que também trabalham a fé e fazendo comércio, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está falando, a gente está falando de casas, de terreiros de raiz, né? Estou fazendo essa viagem para dizer o quê? Mas tem uma turma que ela consegue uma irmandade, um entrosamento, uma coisa ancestral tão louca que eu tive a chance de ver Caribé com Tiobaterê, uma mulher negra retinta, falando como se Caribé fosse um negão mesmo, não esses negões agora que estão declarando porra de pardo em eleição, não é esse tipo, como se eles dois fossem tivessem saído direto do Joió e tivessem ali os dois, sabe? Já não tinha mais diferença. Isso é tão bacana no terreiro, porque o terreiro é acolhimento, o terreiro é afeto, sabe? Então, no terreiro, não tem mais homem, mulher, rico, pobre, japonês. Quando a coisa entra, quando há o respeito, né? É mágico, é mágico. Interessante você falar isso, né, desse entrosamento, porque é uma coisa que a gente vê na obra de Pierre Verger, né? Eu lembro quando teve aquela exposição imensa no MAM. Eu era criança, sim, aí minha mãe me sim. levou para ver. Eu lembro que eu fiquei muito impactado, assim, muito impressionado, assim. E acho que transborda um pouco disso que você fala, né? Quando há uma fusão, quando há um entrosamento nesse material também, do Pierre Verger. No Verger é de dentro, ele foi aos poucos, ele foi, sabe, vencendo etapas assim. Quantos anos ele chegou ali para ficar, o Caribé, para chegar ali e fazer parte da coisa, né? Com todo o respeito, você vê que as fotos de Verger, você tem orixás manifestados nas casas que podem ter orixás manifestados. Né? Nas casas que não tem, você não tem um orixá manifestado nas fotos dele, em casas que isso não é permitido. É uma total... Se pergunta, nada foi feito ali sem uma... Saiba disso. Você não chega para filmar em nenhum terreiro em que a mãe de santo não saiu e não perguntou. Pode ser assim comigo, pode ser minha tia, meu tio Rubelino, certo? Lá do Aganju, que é bem aberto para isso, por exemplo. Você tem o trabalho de Léo, os trabalhos muito bacanas do Dimente, então, Léo França, os trabalhos com dança, lindos. Lá você tem o filme de Paula, de ficção, Jardim das Folhas Sagradas, passa por lá também. E outros filmes, tipo, você vê Nelson Pereira dos Santos, a turma da já ajudou ali, total. Quando você vê de novo o filme, você vê, ó, quem está ali, ó, quem está dançando, ó, na filha de Genetinha, é a turma do Candomblé que está ali, entendeu? Não é de fazendo mise-en-scène, né? Fazendo mise-en-scène do seu real, né? Então, peraí, o que eu queria dizer é que essa troca é fascinante, é incrível. E o Candomblé é uma religião aberta. O Candomblé é uma religião de permissividade. O pessoal fala, mas o Candomblé é cheio de proibição, isso, aquilo. É o contrário disso. O Candomblé é uma religião que, no primeiro momento, para ela é o sim, é a vida, é a láfia, sabe? Mas aí é que as coisas vão se caminhando conforme o destino de cada um, etc. Mas é permissiva. Sim, sim. O papo tá ótimo, assim, tá realmente muito bom. E eu queria fazer uma última pergunta, assim. Uma palavra me chamou muita atenção vendo a Agbará Dudu, né? Eu tenho medo de falar errado. Abara, o gay a gente não fala. Abara Dudu. O gay, assim, em Yorubá, Abara Dudu, Abara Dudu. Abara é uma palavra que quer dizer assim, potência, força, Dudu. Mas você bota potência negra, força negra, ficar a pessoa. Né? Eu fui Abara Dudu, narrativas negras. Mas é a ideia de poder negro, força. E teve uma palavra assim que apareceu em mais de um episódio. Eu sou meio detalhista, assim. Que bom. Que assim, eles falam muito de resistência, mas fala que Candomblé também é espaço de resistir.
Ah, eu adoro isso. Eu achei muito bonito isso, assim, porque É lindo. eu nunca tinha ouvido. Resistir. É. Resistir. A resistência é uma resistência. A resistência é uma reexistência. Né? Isso é a cara do candomblé. Assim, eu acho que tanto Manstela, né, com esses documentários que a gente citou no início, quanto a sua série, eles mostram isso. Mas o que eu queria te perguntar é como o audiovisual, o documentário, o cinema, ele pode ajudar, auxiliar ou estar junto nessa resistência. Total, né? Eu acho que total. O audiovisual, ele está aí para estar nessa resistência e nessa resistência, porque ele pode, ele é superpotente, ele tem os meios, né? Olha quantas pessoas no mundo agora devem estar com as cabeças fervilhando, fazendo docs em situações. Imagine o trabalho que a gente tem aqui, não vamos nem tão longe, no Brasil, com os povos indígenas, gente, né? A turma indígena fazendo filmes, tem as meninas da pesada fazendo filmes incríveis, lindos, Donas da Terra, Donas da Chuva, lindo. Ou seja, o audiovisual é o documentário, a ficção também, né? A ficção também, eu acho que a gente volta para o início, a arte salva. Eu acho que a única forma do nosso país se transformar é a partir da nossa cultura, sabe? É a partir da nossa cultura, é a partir do nossa produção artística, nossa produção de incentivo, a nossa produção dentro das universidades, e a nossa produção, porque a arte, ela transforma, ela comunica, ela pega você, às vezes, e quebra o seu preconceito. Quando você viu ali, você já está fascinada por aquela menina e não está nem sabendo se ela se ela é totalmente a favor do aborto, né? Agora, se ela chegasse ali, eu sou a favor do aborto, isso, aquilo, outro, você diz, meu Deus, não sei o quê. Mas a arte faz você, né, quebrar. Estou dando exemplo assim, meio louco, para dizer o seguinte, que aproxima, né? Aproxima. Você vê um personagem, vamos ver na ficção ou no doc, mas isso aqui é de documentário. Aí você vê um personagem que você discorda com ele em alguns pontos, né? Uma discordância intelectual, ideológica. Mas aí você vê as qualidades dele, os desafios dele, os medos, o lado sombrio dele, o brilho dele, e você vê que é humano, e nós somos demasiadamente humanos, e nós temos falhas. Então, aquilo ali quebra aquilo, e você já começa a ter um outro olhar, aquela escuta afetuosa, o olhar afetuoso, sabe? Eu acho que o nosso audiovisual é o espaço total da resistência e da resistência. De todas as narrativas, a gente tem que contar essas narrativas na ficção, no documentário, daqueles que estão marginalizados, aqueles que estão silenciados, aqueles que, por esse colonialismo terrível, tiveram sempre numa situação subjugados, tratados piores que animais, né? Porque o gatinho, o cachorrinho, você alimenta e você bota no colo, né? Mas aquelas mulheres tinham peitos cortados, filhos separados, né? Terrível. Terrível. Nós somos um país racista, né? A gente tem que estar todo dia fazendo exercíciozinho diário antirracista todos os dias. Todos os dias. E não pode ficar achando que mimimi, não é mimimi. Te falou que você está errado, você tem que ouvir. Não, eu estou errada. Devo estar. Não estou. Vou descobrir onde errei. Mesmo que você ache que não, mas... Não, estou errada, sim. Não tem discussão. É sério, meu louco, estou falando, mas nessa obra, se chegasse alguém e dissesse, não, está errado isso, eu já bati... Não, sim, estou errado. Está errado, vamos ver aqui, olha, isso, aquilo, você argumenta, você contra-argumenta, mas tem um lugar que não é meu, sabe? Eu acho. Estou falando mesmo, não é meu. É um lugar deles e delas, que tiveram suas famílias esfarinhadas, né? Destroçadas. É cruel, é terrível. Poucas pessoas no Afonjá, que é um grande terreiro, né? Um terreiro grande, e que minha mãe Estela sempre dizia, não tem tamanho de terreiro. O terreiro grande, o terreiro pequeno, é o mesmo perante os orixás, tem a mesma fé, e cura, e salva, e faz o bem. Mas o Afonjá, que é uma casa grande, de filhos da casa, daquelas famílias primeiras que cresceram, nasceram, vieram ali de raiz,
Agora que você começa a ter uma geração formando, gente, isso é cruel. Nós estamos em 2022. Não dá para ser assim, não pode se aceitar assim. E sim, o audiovisual tem que resistir para combater isso. Ah, não. Que ótimo. Maravilhosa. Espero ter ajudado em algo. Estava um pouco cansada, Matheus. Hoje foi um dia difícil lá no trabalho, mas foi de todo o meu coração. Não, nós que agradecemos, de verdade. E agradecer a você que vai assistir isso no futuro. Sim. Nós já estamos no passado, então... No futuro, e vai ser um futuro cheio de esperança. Com certeza. Então é isso, Silvana. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Beijo para todos, todas e todos. A turma da Facom, querida. Meu coração sempre. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.